bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Você já sabe, já deve ter ouvido falar do ChatGPT, mas será que você sabe realmente o que significa essa inteligência artificial? Hoje eu tenho o prazer de receber um profissional para falar sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo, claro, e muito IA. Com mais de 3 décadas de experiência no mercado corporativo, com a NVIDIA, Dell e Microsoft no currículo, ele é empreendedor apaixonado pelo IA com propósito. E atualmente lidera a AI4F e está aqui comigo hoje no programa. E ele é Ayran Júnior. Tudo bem? Eu estou bem, e você? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço aqui. Bastante assunto bacana. Nossa, temos. E vou começar já fazendo uma pergunta que é novidade para mim, viu, pessoal? Você, antes de todo esse currículo mega blaster em tecnologia, você foi baterista. É isso, música. Conta aí essa experiência. E aí, como é que foi falar? Não quero mais isso e vou para TI. Conta aí. Isso aí é uma... É bom essas histórias, né? A gente conhecer a história dos bastidores, vamos dizer assim. É isso aí. Então, assim, eu sempre tive muita vontade de ser músico e desde meus 15 anos aproximadamente, eu já vivia esse mundo, né? Comecei a estudar, cheguei a estudar com alguns profissionais bem bacanas aí do mercado. E depois de um certo tempo, comecei a dar aula de bateria e comecei a trabalhar em bandas. E aí, logicamente, vai ficando sério esse negócio, né? Você não consegue... Não, deixa eu fazer meio com hobby aqui. Não dá, ou você entra de cabeça ou a coisa não vai. E eu resolvi entrar de cabeça, né? Foram 12 anos numa banda bastante bacana, chegou a ter 15 músicos, enfim, uma banda muito bem estruturada. E fiquei aí por todo esse tempo. Mas eu tinha aí na minha cabeça que eu queria um pouco mais. Não queria só a música, e eu adorava a tecnologia, né? Sempre mexi muito com tecnologia, de tudo com que você possa imaginar. Cheguei a fazer curso para operar rádio, sabe? Umas coisas assim bem loucas, né? De adolescente. E eu acho que a tecnologia sempre esteve aí no meu DNA. Então, eu acho que foi meio que natural. Aí, né, entrei na faculdade, Eficiência da Computação, e, consequentemente, fui entrando aí no mundo da tecnologia. E outro sonho que eu tinha também era trabalhar em fabricantes, né, de tecnologia. E que também eu persegui bastante, estudei bastante para, né, chegar em algum momento e atingir esse objetivo. Mas acho que foi... Essas duas, vamos dizer assim, carreiras, acho que foram meio que naturais, assim, do que é o Ayran, efetivamente. E como foi essa sua experiência nesse mercado corporativo, né? Você trabalhou em grandes empresas, e aí fica à vontade aí de falar sobre isso. Como foi essa experiência em passar por multinacionais? Você não trabalhou em apenas uma, foram várias, né? A gente falou aqui da Dell, Microsoft, agora recentemente na NVIDIA, que é a empresa do momento, né? Como foi isso? Como foi para você essa virada de chave e como foi essa jornada em tecnologia aí que você possa contar para o público que está nos acompanhando? Muito legal, muito legal. Bom, assim, jornada é um sonho, né? Eu acho que, assim, quem gosta de tecnologia, trabalhar, né, em empresas, né, como HP, como Intel, né, que eu tive a oportunidade, Lenovo, né, e a Microsoft, a NVIDIA, enfim, você estar no que tem de melhor. Né? Assim, quando eu digo o que tem de melhor, eu digo muito mais do ponto de vista de conteúdo. Sim, você tá no coração, né? Você está ali onde a coisa está fervendo, o que aparece de mais moderno, onde estão as pesquisas, onde se tem investimento para novas descobertas, enfim. Então, isso é o que te traz a riqueza de você poder, né, avançar, conhecer novos ares, novas tecnologias. Então, passar por cada uma dessas, além de te trazer toda essa bagagem, cada uma te traz um tempero diferente. Né? Então, isso que é o mais legal. Né? Cada companhia tem ali o seu modus operandi, a forma que ela trabalha. Então, você pega uma Dell, né? Uma empresa
super forte, super agressiva comercialmente, mega estruturada pelo lado da operação de vendas. Puxa, muito legal, né? Como que você pega toda essa máquina de vendas e você, em algum momento, pode replicar isso para outros lugares, né? Efetivamente, a caixinha de ferramenta que você vai adquirindo, uhum. né? E assim para outras, você pega uma Microsoft, que é na minha opinião, um case assim, incrível, né? A gente está lendo aí ultimamente e vendo que a companhia de novo se reinventou, né? Voltou a ser a companhia com maior valor de mercado, né? 3 trilhões de dólares. Passou, né, até a Apple aí por um pouquinho, mas Sim, passou. Então, como é que se reinventa tanto? Né? Como é que sai de algo que todo mundo acha que, caramba, Windows, Office, é sempre a mesma coisa? Não. Um monte de coisa sendo construída para, né, levar isso de uma forma estruturada. Então, aprender tudo isso é algo assim que não tem o que falar, né? A Intel para mim foi muito importante no que tange conhecer o ecossistema, né? Como é um fabricante que toca a todos, sim, né? Todos usam dessa tecnologia. Todos usam né? dessa tecnologia, sim. Então estar em contato com o ecossistema de tecnologia, independentemente do sabor, né? Se é um distribuidor, se é um fabricante, se é um montador, o nome que você quiser dar, é uma empresa que te proporciona isso, te proporciona esse aprendizado, coisa que outras não, porque, logicamente, ela defende a sua marca. Sim. Né? Então, também foi assim, uma experiência muito rica, né? Muito, muito, muito rica. E aí, nos últimos 4 anos, recentemente na NVIDIA, eu acho que dispensa comentários. Né? A companhia é uma companhia bastante jovem, né? E que tem uma liderança assim, incrível do ponto de vista de visão. E quando eu falo visão, não é só uma visão de tecnologia, porque isso acho que está todo mundo vendo, né? Como a empresa está se renovando, conseguindo entregar resultado e se adapta rapidamente. Eu acho que isso aí está todo mundo vendo. Mas como é uma empresa nova, para fazer a coisa acontecer de uma maneira simples, é uma empresa com pouca burocracia, é uma empresa que leva uma integração dos funcionários ao nível global de uma maneira mega simples que eu nunca tinha visto. Né? E a gente às vezes imagina, o que será que esses caras estão fazendo? Né? De repente montou um sistema. Não, com coisas simples a gente chega lá. Então, acho que foi uma empresa que me ensinou também, além de toda grandiosidade aí, né, da tecnologia, que é um espetáculo, mas também me ensinou isso, a gente pode resolver muitas coisas de uma maneira simples e a gente ser muito eficiente, né, sem burocracia, e a gente conseguir chegar lá. Então, acho que cada uma tem o seu papel importante, eu vejo dessa forma. E isso, logicamente, quando eu olho a minha jornada, eu fico bastante feliz, né, de ter podido trabalhar com grandes empresas. Né? E como você vê todos essas experiências, né? Experiências, de novo, são líderes de mercado, né? Uhum. E como você vê essa experiência toda do Ayran, nessa transição de ser um executivo de grande empresa, multinacionais, líderes nos seus segmentos, como foi trazer tudo isso para essa sua nova empreitada? Ele está entrando aqui, gente, empreendedor, hein? Entrando nessa jornada empreendedora, né? Que a gente sabe dos desafios que é ser empreendedor. Você, como eu disse, você acompanhou aí ao longo do teu período, a gente se conheceu assim, né? Uhum. Como é agora? Você está no outro lado aqui da mesa, né? Eu negociava com o cliente, ok? Vai continuar negociando com o cliente, mas agora você tendo que ter essa negociação da sua empresa com o fabricante. Como está sendo isso para o Ayran, pessoa física? Muito legal. Assim, eu sempre acreditei que para a gente conseguir algo diferente, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, né?
E claro que, né, vocês podem imaginar eu numa grande companhia, né, que é a NVIDIA, por 4 anos e tomo a decisão de deixar essa companhia, né? E logicamente que muitos me disseram que eu era maluco, que eu de fato estava, né, não estava tomando a melhor decisão, enfim. Mas também eu creio muito que a gente precisa desfrutar, sabe? Eu acho que da vida, daquilo que a gente acredita. Porque não é o meu perfil cumprir tabela. Né? Vamos, deixa a vida me levar, vamos seguir aqui. Aqui tá legal, deixa a vida me levar. Não. Eu acho que a gente precisa de algo a mais. E o que me motivou nisso? Né? Eu, de fato, já tinha um interesse de fazer alguma coisa, carreira solo. Tá. Mas, logicamente, estando numa grande companhia, é sempre aquela, será que é o momento? Será que é a hora certa? A gente fica, né, sempre naquela dúvida. E quando eu estive aí na NVIDIA e, né, vi que o mercado de inteligência artificial, né, teve um crescimento absurdo, né? E mais do que um crescimento, uma perspectiva de continuidade gigante. Eu falei, e eu liderava ali a parte dos parceiros, enfim. Eu pude ver com uma outra perspectiva a quantidade de oportunidades que eu tinha para entregar o meu conhecimento para o mercado. Né? Eu olhava e falava, puxa, acho que eu posso contribuir mais num outro tipo de modelo de negócio. Eu acho que eu fui mega feliz, foram 30 anos, né, no mundo corporativo. Agradeço demais, né, uma experiência riquíssima, mas acho que é hora de eu buscar umas aventuras diferentes. E eu sempre tive essa vontade. E aí, juntando tudo isso, né, juntando o momento de IA tá num bom momento, a NVIDIA me deu aí uma perspectiva de um conhecimento também muito legal. Foi uma soma de coisas, eu falei... É agora. Agora é a hora de, né, arriscar um pouco mais, porém sabendo que tem muita gente necessitando de conhecer a IA, que eu chamo como IA com propósito, que é aquela IA que seja simples de ser entendida, seja simples do cliente entender, seja simples de você transformar todo aquele monte de palavras complicadas em negócio efetivamente, seja simples de você mostrar para alguém como jogar nesse mercado. Né? Então, traduzir toda essa complexidade que muitos, né, dizem em algo simples que vai virar o dia a dia. Porque, na verdade, a IA é uma companheira da gente. A gente não vai largar muito ela, não. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com isso e tomar proveito da melhor forma. Então, como é que eu posso contribuir com isso de uma maneira simples? Então, a minha chaveada, ela vai nesse aspecto. Não venho com o objetivo de falar tecnicamente, toda aquela história, mas eu venho com o objetivo de levar uma informação para o mercado mais simples, de forma que tenha aí um propósito, que todos entendam o que de fato a IA pode trazer de benefício. Quando a gente fala de IA, né, e a gente tem falado aqui em outros episódios, todo mundo fala ChatGPT. Né? E quando você vai estudar a IA, quando você começa... Tem temas falando sobre inteligência artificial há muito mais tempo. Né? Eu acho que o ChatGPT veio para as pessoas falar, entendi o que é IA, né? Eu digito e ela responde. Não. Sim. E se você, bem simplista aqui, tá, pessoal? Quando você pega o Google e digita, me dá, ele te dá, né? Você coloca um mapa, você põe o endereço, ele te dá onde é, ele te dá o telefone. Então, quer dizer, você já tinha um pouco dessa inteligência lá por trás. Mas o ChatGPT veio para simplificar, ou talvez colocar na boca de todo mundo o ChatGPT. Aí na boca de todo mundo. Como você entende que a tua empresa, e aí você pode falar um pouquinho dela, a I4F, o que realmente na prática você entende que vai fazer de diferente? Né? Ou, eu escuto muito isso, você também pode complementar,
Ah, legal, inteligência artificial. Mas o que é a inteligência artificial na prática, no nosso dia a dia? Como eu posso, eu disse que ela não vai mais nos abandonar, certo? Ela estará aqui conosco por muito tempo. Então, eu, pessoa física, não sei o que fazer. O que é realmente isso na prática? O que é todo essa palavrinha tão mágica, né? Que alguns dizem, não é inteligente, é burro. Não, ela não é tão artificial assim, né? E aí quem me acompanha aqui sabe, Eu, Robô, Exterminador do Futuro. Eu tenho medo desses filmes, tá, gente? Então, assim, mas o que a gente que não tem esse contato com a tecnologia, e você teve a experiência de estar dentro da NVIDIA, que hoje é a maior empresa quando se fala de inteligência artificial, o que é tudo isso na prática? Legal. Eu acho que o primeiro ponto a gente comentar é efetivamente o papel do ser humano e da máquina, né? Eu acho que a gente fica tentando muitas vezes explicar, não, que um é mais importante que o outro. Os dois são importantes, né? Na prática, nada vai acontecer se você, ser humano, não der uma informação adequada para a máquina trabalhar. Se você é um advogado e não der a informação correta, não der a tua percepção de conhecimento para a máquina, ela não vai te dar uma resposta adequada. Então, acho que esse é o primeiro ponto, que se mistura muito o tema de automatização, que logicamente isso vai acontecer, com o tema de, muitas vezes, a personalização, né? De você entrar com uma informação bacana do conhecimento do profissional e, consequentemente, retornar uma informação bacana. A gente não pode estar misturando essas duas coisas. No final, essas duas ferramentas são complementares, né? Assim, a gente tem que utilizar a inteligência artificial como algo ao nosso favor. Não é competir com ela, né? Ela tem que ser usada como uma ferramenta que vai nos ajudar, por exemplo, em produtividade, nos ajudar a organizar algo que a gente queira. É, de fato, um assistente para diversas tarefas que a gente possa ter, ou no mundo corporativo, ou no mundo pessoal. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa estar separando, né? Com a chegada do ChatGPT, o ChatGPT é o que você falou muito bem, assim, ele veio para acelerar essa transformação, que era uma transformação que já vinha acontecendo há muitos anos, né? Mas ali foi a chave para poder levar para o mercado toda esse poder computacional que está por trás desse tipo de aplicação, que é um negócio gigantesco, né? Gigantesco. Então, isso, de certa forma, acabou, vamos dizer, impressionando muito o mercado, e a partir daí começou a aparecer, né, N soluções, chats, né? Do que você imaginar, né? É importante frisar que, assim, o GPT é um software, é um algoritmo que vai fazer rodar algo que você está imputando. Então, o ChatGPT utiliza de um software que é o GPT e, consequentemente, com a inteligência que tem nesse software, ele acaba fazendo o que a gente quer, né? Então, outras empresas desenvolveram, através do GPT, as suas soluções. Então, agora, a gente acaba, vamos dizer assim, vendo a briga pelo ouro, né? A disputa pelo ouro, porque está todo mundo querendo entrar nessa área, né? Para capturar o usuário o quanto antes. Eu acho que isso é uma briga super saudável, né? Novos modelos de negócio efetivamente vão aparecer, já estão aparecendo, né? E no mundo da transformação digital, para mim, isso é fundamental. Hoje, quem não pensar em visualizar modelos de negócios em seu modelo de negócio atual,
eu acredito que vai estar meio fora nesse mundo da transformação digital, né? Olhar formas diferentes de você entregar o seu negócio, porque é dessa forma que as grandes companhias estão sobrevivendo, né? Uma companhia, por exemplo, aqui um exemplo, vamos pensar, um iFood. iFood não é uma companhia de entrega de alimentos. O iFood recentemente se declarou, oficialmente, está na imprensa isso, se declarou como uma empresa de tecnologia. E o que ela entrega em cima da tecnologia são serviços ligados à área de comida, alimentação, blá, blá, blá. Mas ela se comporta como uma empresa de tecnologia. Então, veja a transformação que ela fez, se posicionou de outra forma para poder abraçar outras oportunidades, né? Então, essa situação, assim, a gente precisa estar olhando muito fortemente. Uma dica que eu dou para quem gosta de olhar outros mercados, o mercado da China, assim, tem bombado nesse assunto. Sim. Quem gosta de tecnologia e gosta do tema de IA, a China, para mim, tem sido, e eu tenho acompanhado bem de perto, por sinal, tem sido algo assim muito incrível, né? Porque a gente que é mais experiente, não velho, a gente sempre foi muito acostumado a acompanhar o Vale do Silício, Sim. Estados Unidos, né? Esse sempre foi o nosso DNA. E lá ainda continua as grandes mentes pensantes ainda saem de lá. Porém, quem faz acontecer, põe em prática do dia para a noite, não é nos Estados Unidos, é na China. Então, a gente precisa fazer esse meio campo entre aonde estão as mentes brilhantes, que na minha visão continuam lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, mas em contrapartida, o país, o mercado que testa mais, erra mais, mas também aprende mais rápido, é a China. Até pelo próprio mercado interno, certo? Exato. Então, coisas que a gente já está vendo na China, né, que aparentemente podem ser, né, assustadores em algum motivo, se a gente olhar com perspectivas de serviço ao cidadão, serviço aí ao cliente, são incríveis, né? A gente já vê humanos digitais, né? A Irã, humanos digitais. Sim, humanos digitais. Então, o que seriam? Em vários locais, ao invés de ter um atendente, então, sei lá, no metrô, ao invés de você ter um atendente explicando, dando algumas informações, existe ali uma pessoa digital que você vai conversar com ela. Um robô. Mas é a figura de uma pessoa mesmo, né? Então você pode chegar lá, ter a figura da Silvia, né? Você tira ali vamos dizer, uma cópia da Silvia, e a Silvia vai conversar com todo mundo que se aproximar da Silvia humana digital. A gente pode pensar de duas formas. Jesus Cristo, que isso vai acontecer na indústria. Uhum. Mas também a gente pode pensar de outro lado. Caramba, como isso vai ser super produtivo para N situações, para orientação, para escola. Já pensou escolas infantis? A possibilidade da criançada conversar. Então, eu acho que é a gente olhar sempre com essas duas perspectivas. E também, assim, às vezes o pessoal me fala, puxa, mas e esse outro lado negro da história, né? Eu sempre digo assim, Silvia, que se a gente pensar em ondas de inovação, a gente sempre passou por isso. Quando tivemos ondas no passado, quando a gente começou a falar de internet, a gente falava sobre, imagina, e agora? O que vai acontecer? Os caras vão entrar, vão mandar um monte de coisa errada por ali. Estamos aqui. Continuam mandando, mas a gente não conseguiu equilibrar. Sim. Vai acontecer a mesma coisa. Então, da mesma forma que tem a IA para o bem, vai ter a IA para o mal, mas também tem a IA para combater o mal.
né? Então já tem muita gente desenvolvendo soluções de segurança através da própria inteligência artificial. Então, eu acho que isso é questão de tempo de se acomodar, né? E eu acho que isso é uma questão natural. E aí, dentro do que eu estou me propondo a fazer, eu venho me propor, né, dentro que eu comentei, né, dessa IA com propósito, eu estou seguindo basicamente em 2 caminhos, né? Um caminho para levar essa mensagem através de palestras. Então, eu tenho tanto palestras, vamos dizer assim, tradicionais, né, de levar conhecimento de mercado, levar conhecimento de tendências e etc. Mas eu também tenho palestras, vamos dizer, inspiracional. Sim. Eu tenho uma palestra chamada Papo Reto com as IAs. E o Papo Reto com as IAs tem o seguinte cenário, olha que legal. Você já imaginou um cenário onde as IAs têm sentimentos? Você está falando realmente de inteligência artificial, certo? Que aí é um assunto para a gente ficar aqui horas falando. Exatamente. É realmente inteligência artificial ou não? Né? Você já imaginou um cenário onde as IAs possam desabafar? Não, mas aí eu não quero, porque quem tem que desabafar aqui sou eu. Tu me escuta e pronto. Não Mas é? esse é o cenário que eu vou montar. Ou seja, eu dentro dessa palestra chamada Papo Reto com as IAs, eu vou ser o psicólogo das IAs. Eu vou conversar com 4 personagens, que são 4 IAs, Sim. efetivamente, e a gente vai levar para vários capítulos onde a gente consegue mostrar toda essa situação, né, que está acontecendo de inteligência artificial e como que é a relação entre o ser humano e a máquina, né? E para complementar aí todo esse processo da palestra, eu não podia deixar a questão da minha bateria, lógico. Sim, claro. E aí eu também vou incorporar algumas questões de música, enfim, na palestra, para levar... Até para ser interativo. Exatamente, levar algo diferente, levar algo, né, que deixa mais leve esse tema da IA, né, que não deixa essa coisa tão dura para algumas pessoas que ainda não entenderam como isso funciona, né? E o segundo caminho é através aí de consultorias, de mentorias, que é algo que eu sempre fiz, né, e aí específico para fabricantes, para integradores, enfim. Aí, mas, de novo, sempre voltado para a inteligência artificial para negócios, né? Eu não falo tecnicamente. Então, eu venho com esse propósito de trazer uma informação bastante bacana, simples, mas que o mercado possa absorver aí. E como você vê o papel, né? Você falou de trilhões aí, a NVIDIA também está nesse número, né? Rapidamente, como você vê a NVIDIA, você comentou agora há pouco que ela é meio que fundamental, né? Quando a gente está falando de muito processamento, né? Para quem não é de TI, é muito processamento, gente. A gente está falando que do GPT processa muitos dados, a gente está falando de GPUs aqui, e aí depois é um Techniquez, a gente não vai entrar nesse tema. Como você vê ela sendo essa parte fundamental nesse processo da inteligência artificial e o que isso impacta outros processos, né? Porque quando você fala aí de Intel, ela praticamente não tem muito competidor no mercado. A NVIDIA está vindo para o mercado mais ou menos como a Intel no que se refere a processadores tradicionais. Como você tem visto isso? Perfeito. É assim, para o teu público entender um pouco, né? Dentro desse mundo da inteligência artificial, a gente acaba tendo vários aspectos da inteligência artificial, né? A parte do software, enfim. E um dos aspectos importantes é como você processa, né? A gente costuma brincar que é como você mastiga os dados, né? O quão rápido você mastiga todo esse mundo de dados. E quem faz isso são as GPUs, pelo qual a NVIDIA tem aí uma participação bastante grande, né? Então, para quem não conhece, imagina uma placa de vídeo, que é um pouco mais conhecida, né? Aí através dos games, Sim. aquela história toda. A NVIDIA lá atrás descobriu
que com essas placas de vídeo, né, que é um acelerador de vídeo, ela podia acelerar processamento, ela podia processar dados e não só vídeo. Então, a GPU é um equipamento que processa dados, ela não processa vídeo, né? Então, só que são processamentos assim absurdamente grandes. Para vocês terem uma ideia, isso é uma informação pública, não estou falando nada confidencial. No caso do ChatGPT, o ChatGPT hoje roda em aproximadamente 13 mil GPUs da NVIDIA. Imaginem, 13 mil placas de vídeo, né, que são as GPUs para processamento, todas sincronizadas para rodar ao mesmo tempo. Né? É algo absurdamente gigante. Né? Algo absurdamente gigante. E esse negócio só tende a aumentar. Né? Então, esse caminho de processamento efetivamente, a NVIDIA saiu bem na frente. Uma coisa que o mercado às vezes não percebe, que eu sempre reforço muito, é que ainda o mercado enxerga a NVIDIA como uma empresa de hardware. E a NVIDIA já se posiciona há muito tempo como uma empresa de software. Há muito tempo a NVIDIA se posiciona como uma empresa de software. Eu diria para vocês que hoje o grande diferencial que a NVIDIA tem não está no hardware, está no software. Então, o ecossistema de softwares, do que vocês quiserem imaginar, para desenvolvedor, para... Se vocês quiserem imaginar, a NVIDIA vai ter uma solução. Né? Ou acabada, sim, né? Ou uma solução que ela está semi-pronta para um desenvolvedor terminar. Por exemplo, você quer criar um avatar? A NVIDIA tem uma solução, a gente chama de SDK, ela tem lá um softwarezinho, que ele está 95% pronto. O desenvolvedor pega esse software, dá lá uma codificada e rapidamente ele tem um avatar pronto. Né? Então, esse é um exemplo simplista, mas imaginem, ela trabalha com mundos digitais, gêmeo digital. Tem situações que o pessoal até fala, puxa, Irã, que doideira. Ela trabalha com sequenciamento de genoma. Como assim? Nunca ouvi falar isso. Mas sim, é uma companhia muito grande que conecta todo esse ecossistema para entregar uma solução. Né? Então, para resumir, eu diria que percebam a NVIDIA muito além do hardware, e onde ela está jogando muito diferenciado é na questão do software. Deixa eu fazer uma comparação aqui, me corrija se eu estiver errado, é igual para quem está nos acompanhando, o carro, né? A gente tem o motor do carro. Eu quero que o meu carro seja muito mais rápido, eu coloco o turbo. A NVIDIA é o turbo. É isso. Beleza, pessoal? Então, só para vocês entenderem, eu ando a 100 por hora, demoro 5 minutos, meu carro tem tanto de potência. Eu quero o meu carro muito melhor, eu vou colocar uma placa NVIDIA para fazer o processamento do GPT. Então, para vocês entenderem que há muito dado sendo processado aí para a gente falar de inteligência artificial. Ótimo exemplo. E quando a gente está falando aí de hardware, né? Você falou que as empresas muitas vezes são conhecidas apenas como hardware, e a gente vem vindo aí no mundo de tudo como serviço. Software as a service, e a gente está falando agora também de processamento. Qual você entende que o mercado, pensando nuvem, eu tenho visto até o pessoal falar, nós vamos ter o ChatGPT meu, privado, ChatGPT que eu uso, público, a gente está falando em híbrido, às vezes as empresas não estão querendo compartilhar as minhas informações, então eu usando o GPT, eu vou ter o meu próprio ChatGPT. Como é que você tem visto isso no mercado corporativo, você que atendia parceiros, empresas, como você tem visto isso? As empresas estão mais abertas a usar o ChatGPT, que é público, ou não? Eu tenho tanto dado, eu sou uma empresa de saúde, a gente falava isso aqui em outros episódios, eu sou uma empresa da indústria, não quero compartilhar as minhas informações para desenvolver o meu carro próprio. Você falou da China, né? Tá vindo o BYD aí, liderando em cima da Tesla e tantas outras coisas.
Como você tem visto? Eu estou mais aberto. Porque quando você fala de nuvem pública, não vou colocar os meus dados numa nuvem pública. Eu vou montar a minha própria nuvem. Você entende que para o GPT, para ter essas informações, para ter este parceiro de negócio, para ter essa inteligência artificial trabalhando a meu favor, tirando alguns processos repetitivos do meu dia a dia, eu vou preferir algo mais público ou eu estou mais disposto a desenvolver algo mais pensando no segmento privado? É só meu, não vou abrir isso para o mercado. Como você que esteve representando a NVIDIA até ontem, como você está vendo isso? Tá, muito, muito bacana. Assim, aquela resposta tradicional depende. Depende, Mas, de fato, assim, hoje eu não vejo um modelo único. Sim. Né? Eu acho que as companhias precisam, de certa forma, entender, e ainda eu vejo muito alto executivo ainda com dificuldade em ter as informações necessárias para tomar boas decisões em relação a isso, conseguir entender o que de fato está acontecendo, primeiro pelo lado do negócio, efetivamente, né? Para depois trazer aí para uma decisão. Né? Os modelos, assim, como é que eu via? Eu via muita empresa tentando trazer para dentro de casa, né? Mas aí sempre vai existir aquele dilema entre deixar dentro de casa ou levar para a nuvem. Então, o que eu percebi é que, no final das contas, o melhor modelo era o híbrido. Né? Em que sentido? Algumas aplicações que efetivamente eram muito relevantes para aquela empresa, ela deixava dentro de casa. Algumas aplicações que, de fato, poderiam ser, vamos dizer, compartilhadas numa nuvem, ela era colocada, hospedada numa nuvem. Tá? Isso vale para o GPT também? Sim. Como construir um carro elétrico? Se eu colocar lá como construir, vai ter 25 mil concorrentes do Tesla, um exemplo. Exato. Então, não tem uma fórmula, mas eu acho que ainda... E o brasileiro também é um pouco, eu acho que resistente a entregar a sua informação. Não estou dizendo que isso é ruim, tá? Uhum. Mas estou dizendo que esse é um pouco da característica que eu percebo no nosso povo. Né? E outro ponto a comentar é a gente entender a diferença entre estratégia e ferramenta de inteligência artificial. Eu vejo ainda muita gente confundindo isso. Então, quando a gente fala de uma estratégia de inteligência artificial, a gente tem que pensar no âmbito interno da empresa. Como é que a inteligência artificial dentro daquela empresa, num ambiente controlado na empresa, vai poder estar resolvendo os problemas de negócio. Isso é uma estratégia. Né? Como que vai ser feita, que modelo vai ser utilizado, que ferramentas vão ser utilizadas. Aí a gente pensa numa estratégia. Quando a gente fala dessas ferramentas que hoje são hiper conhecidas aí no mercado, nós, de uma certa forma, estamos falando de ferramentas de produtividade. Então, as duas se complementam. Né? Uhum. Elas... uma não descarta a outra. Agora, a única coisa que a gente não pode fazer, pensando num modelo B2B, numa empresa efetivamente, e eu enfrentei algumas vezes isso, você perguntar para um executivo qual é a sua estratégia e ele responde, ChatGPT. Não. É ferramenta. O ChatGPT é uma ferramenta. A estratégia é a estratégia que você tem para a sua companhia. Né? Então, o ChatGPT e qualquer outra que a gente poderia citar, ela vem para apoiar. O teu funcionário pode trazer para apoiar algum trabalho dele. Mas essa não é a tua estratégia. Né? Então,
parece algo simples, mas ainda eu vejo muita gente misturar uma coisa com outra, né? E o CEO está... eu vejo muito CEO perdidaço nessa questão, né? De levar uma informação... Parece que essa informação relevante para a tomada de decisão do que realmente importa para um alto executivo, parece que não chega, né? Chega uma informação muito técnica ou muito fragmentada, enfim, e não é o suficiente para ele tomar a decisão. Termos muito complicados, eu já vi CEO reclamar, falar, puta, chega muito termo aqui que eu não tenho a menor ideia do que é. Muita sigla, né? Sopa de letrinha, né? Então, eu acho que é uma mescla da gente conseguir traduzir tudo isso, né? E pensando nessa tua experiência toda aí nessas grandes corporações, e a gente fala que o termo mulher na área de tecnologia é um termo, infelizmente, a gente ainda é minoria, a gente está lutando e tentando trazer. Você entende que quando fala de inteligência artificial, um assunto que, de novo, o ChatGPT bombou, né? Do dia para a noite, em 3 dias, a gente tinha batido recorde de outras ferramentas de uso. Você entende que por estar na moda, ou todo mundo falar, ou vou buscar um texto, não sei o que escrever, vou escrever. Você entende que a inteligência artificial, ela pode favorecer essa inclusão de mais mulheres na tecnologia? A gente pode trazer mais meninas para falar sobre isso? Não tenha dúvida. Eu vejo essa questão de 2 formas. Eu acho que tem um momento atual que a gente tem que tomar algumas atitudes. E eu acho que tem um momento que a gente tem que trabalhar na base, né? Porque se a gente não construir uma base para a gente ir mudando outras gerações, a gente vai ficar sempre tentando apagar, secar gelo, né? Acho que essa é a palavra. Então, em relação a trabalhar na base, eu acho que esse é o grande X da questão, né? Se a gente conseguir levar essa informação, né, na ponta, através de aulas ligadas à robótica, que hoje a molecada adora, alguma aula que, né, cria curiosidade para a tecnologia, eu acho que isso já vai ser um passo gigante para que isso naturalmente aconteça. Porque a gente já vê uma melhora aquém, de longe do que é possível ser feito, mas o trabalhar na base eu acho que hoje é o que a gente deveria focar. Porque o que tem hoje, basicamente, é um pouco mais de tentar apagar o incêndio, né? Sim. É você ir nas companhias e, de fato, tentar com que o que é falado ser feito. Porque eu ainda percebo que muita companhia fala que tem determinadas iniciativas, mas no dia a dia aquilo não é com aquele calor, com assertividade, com aquele calor que a gente acha que tem que ser, né? E esse é um tema fundamental, né? Você ter pessoas num time com pensamentos diferentes é algo incrível, né? Na NVIDIA, a gente no time lá no nosso time técnico, a gente tem uma mulher. Ela é incrível. Assim, ela, inclusive, foi convidada, um pouco antes de eu sair, ela foi convidada pelo time global de desenvolvimento para fazer parte. Então, uma brasileira que já está se conectando com o time global lá fora. Então, ela é incrível. Ela é incrível. E certamente tem outras. Né? Sim. Mas o número ainda, é o que você falou, né? Eu dei uma lida recentemente, fala que 20% aproximadamente no mercado de TI são mulheres, né? Ou seja, está longe, né? Então, tem muito espaço para fazer, mas acho que a gente precisa estar próximo dessas empresas, especialmente as maiores, para a gente levar essa mensagem. Trazer workshops, trazer alguma coisa diferente que pega essa moçada que está ingressando agora para ver se também muda um pouco disso. Né? Porque essa geração que chega agora, eles chegam com uma força absurda para transformar. Talvez, e acelerar, talvez. Né? Talvez seja a forma de acelerar aquele que já está mais tempo, que é mais resistente. Então,
aceleradores aí possam realmente fazer com que as meninas, eu falo especificamente que das meninas, que naquela fase de o que eu vou fazer? O que eu quero ser no futuro? Eu quero ser uma engenheira de dados. Por que não? Né? Que não é só matemática fundamental. A gente falava isso hoje nos bastidores aqui, falando, eu posso ser muito mais lógica do que, às vezes... não gosto de matemática, mas eu posso ser lógica. Gosto, não gosto. Quero, não quero. Né? Simples assim. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que tem iniciativas muito legais hoje, eu acho que para pegar essa base, né? Acho que tem tanta empresa que consegue disseminar essa informação, né? Gerando Falcões e outras, CUFA. Esse pessoal tem uma capilaridade incrível, né? E tem projetos de tecnologia, eu conheço alguns, eu participo de um, inclusive, que você leva essa informação e é incrível, né? Essa moçada... Eles só precisam de uma oportunidade. Sim. Só de uma oportunidade. O que falta é, muitas vezes, a infraestrutura. Eles não têm, às vezes, celular, não têm internet, né? Falta um pouco de infra. Mas quando você consegue dar aquela acertada, é uma capacidade incrível. A gente tem muita gente brilhante. É só dar oportunidade. Bom, a gente está chegando ao final aqui, gente. Já? Você viu? É muito rápido. A gente fala pouco. E para a gente, antes de finalizar, eu queria que você passasse aí, não sei se você curte, não, mas algum filme, alguma série, algum livro que você gostasse, quisesse compartilhar aqui com o pessoal. Eita! Aí, agora você me pegou, você hein? Viu? Agora você me pegou. Série, eu gosto, tipo assim, Eu, Robô, sabe aquelas coisas? Exterminador do Futuro. Eu sempre falo isso, o pessoal vai cortar daqui a pouco no meus episódios. Eu tenho lido alguns livros, mas eu sou péssimo para lembrar os nomes. Filme, série, conto. Filmes. Olha, viu? Filmes. Tá, recentemente eu assisti o filme O Mundo Depois de Nós. E ali ele está muito ligado à inteligência artificial, enfim, tem toda uma história, que eu não vou contar para quem não assistiu. Assistam. Mas em algum momento envolve uma cena de muita conexão de inteligência artificial com carros da Tesla, não sei o quê. E mediante ali a história, os carros, de alguma forma, todos começam a bater uns nos outros, né? Então, conhecendo o filme, desculpa, eu não vou contar, a gente vê, né, e extrapolando aqui para o nosso dia a dia, a gente vê, assim, onde a gente pode chegar, né? E, de novo, eu sou sempre otimista, né? Acho que a gente tem que olhar para o lado bom da coisa. Acho que tem muita gente olhando também como mitigar vários problemas. Mas eu vejo um futuro brilhante aí para a gente com IA, para poder aí resolver problemas que até então a gente não resolvia, né? Especialmente na área da saúde, que a gente está conseguindo chegar aí em resolver alguns problemas incríveis aí com a IA. E uma palavra que defina o Airan? Superação. Isso aí. Encerramos assim mais um Tem Podcast. Agradeço a Airan por aceitar aqui o nosso convite, compartilhar sua experiência. Foi um bate-papo muito enriquecedor e tenho certeza que trouxe para quem está nos acompanhando uma perspectiva diferente sobre a IA. E eu queria que você compartilhasse aqui conosco as suas redes, os seus contatos, onde as pessoas podem achar o Airan e a sua nova empresa. Legal, excelente. Pessoal, vocês podem me achar no LinkedIn, né, que é uma rede aí bastante bacana. Eu estou lá como Airan, AIRAN, Júnior. Vocês podem estar me conectando, a gente pode, inclusive, até trocar algumas figurinhas, né? mensagens, né? Em relação à minha empresa, o site é www.ai4f.com.br. Espero vê-los em breve. E para continuar acompanhando os nossos episódios, não deixem de seguir o Tem Podcast no Spotify, LinkedIn, YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações e saiba quando serão os próximos episódios. E não deixe de comentar, compartilhar os episódios com seus amigos e familiares. Agradeço a todos pela audiência e nos vemos no próximo episódio.